Voltamos. Oi, gente. Vou ter até cabelo solto. Deixa eu já. Oiê, gente, tudo bem? Olá, olá, olá. Vou ter até de cabelo solto, galeres. Só para relembrar, Festival Uma, feito só por mulheres, 80% delas mulheres pretas, para você que está chegando agora. O festival vai rolar o dia inteiro hoje e no próximo sábado também, das 13 às 20 horas. Então, com uma série de talks, shows, DJ set. Hoje a gente tem DJ set da Pretinha do Poder, vai começar às 8. E é isso, agora eu vou convidar a Riane Leão aqui pro talk. Ela vai falar sobre a poética de olhar para si mesma, enfim, com esse cuidado e sem desvios, principalmente na atual conjuntura. A Riane Leão, para quem não sabe, é a criadora do Instagram Onde Jazz Meu Coração, e ela é autora de 2 livros que eu sou apaixonada, que é Tudo Nela Brilha e Queima e Jamais Peço Desculpas por Me Derramar. É isso? Acho que sim. Eu tenho os 2 aqui, inclusive, para comprovar que eu sou fã, realmente. Tenho os 2. E é isso, eu vou convidar a Riane agora. Espero que vocês gostem. Responsa, gente. Fazer um toque com a Riane. Ai, meu Deus do céu. Gente, vocês estão empolgados? Como vocês estão aí? Falem como há. Tô conseguindo olhar os comentários agora. Dá um nervoso ficar olhando pra câmera assim. A Luísa, chique. Olá, Oiê! Tudo bem, tudo e Ri? você? Deixa eu só deixar o celular Tudo aproximado. ótimo. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito Imagina, eu que feliz. agradeço o convite, muito feliz. Imagina. O nosso contato, para quem não sabe, a Riane eu já conhecia a obra dela na época, só tinha o Tudo Nela Brilha e Queima, né? Tinha publicado. E aí a gente tem uma amiga em comum, que é a Pétala Lopes. E aí a gente se conheceu porque eu desfilo na Casa de Criadores. E aí a Riane, o tema em específico na época era sobre minhas dores e tal. E a obra da Riane sempre me atravessou, né? E eu comentei com a Pétala, eu precisava muito que ela estivesse nesse processo, assim. E aí a Pétala fez essa ponte e cá estamos, tempos depois, Tudo de bom. nesta live agora. E foi muito importante, assim, esse momento de desfile com a Jal, de ver uma mulher preta que, infelizmente, na verdade, num espaço que já é nosso, né? Mas reconquistando esse espaço. Enfim, apesar de te acompanhar mais de longe, eu vejo muito o seu crescimento, assim, tanto por dentro quanto por fora. Eu tenho muito orgulho da mulher que você é. Ah, eu vou chorar, meu Deus. Tenho muita vida também. É louco, né, como os encontros atravessam a gente, como são importantes e como é importante se reconhecer na outra, assim, noutra mulher preta e reconquistar os espaços que já são nossos também, né? Com certeza. Muito feliz. Obrigada pelo convite. Estava vendo um pedacinho da live da Mari, fiquei muito feliz também, porque acho que são os temas que a gente está precisando ouvir mesmo e para dar uma acalentada, né? Eu acho que ninguém vai vir aqui com soluções e regras e coisas assim, mas com acalantos, né? Momentos para a gente pensar um pouco sobre nós. Eu acho que é sobre isso. Fazer essa troca mesmo, né? Porque é isso, tá todo mundo sozinho em casa, sem contato físico, e isso para quem é muito do contato físico, e até para quem não é, na verdade, tem sido momentos complicados e muito novos, né? Ninguém soube, ninguém foi preparado para isso, enfim. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como vai ser o talk hoje, o que você vai abordar nesse bate-papo, enfim. E aí já começou a nossa troca. Beleza. Bom, para quem não me conhece, eu sou Riane Leão, sou poeta e professora. A Jorge já falou um pouquinho, né?
Quando a Já sugeriu esse talk e sobre... Ai, que saudade, Mônica. A Já sugeriu esse talk, eu fiquei pensando o que seria interessante de falar. Eu acho que eu tenho muito a trocar, eu sou uma mulher múltipla, mas dentro disso tudo eu pensei que seria interessante a gente falar. Dei um título gigante, mas enfim, que era o olhar para si mesma, né? A poética de olhar para si mesma sem desvios. E pensando em como a poesia, né? Eu trabalho com literatura, como a literatura pode ajudar a gente a olhar para as nossas questões e para as nossas potências. E quando eu falo de potência, eu acho que a poesia nos ajuda a entender a nossa potência de autodestruição também, né? Até que ponto a gente pode chegar, quando é o ponto de retornar, por que não vale a pena pular no precipício de novo? A poesia, eu acho que ela vai, não é nem dando as nossas limitações, né? Mas vai fazendo a gente reconhecer esses momentos, assim, esses estalos, o nosso tempo. Eu queria começar lendo eu separei 2 poemas para ler, na verdade. Um para iniciar, se tudo bem, e outro Claro. para fechar. Fechar, ou, enfim, quando a gente sentir que é o momento de declamar. O primeiro deles, que tem a ver muito com o tema, é do meu segundo livro, que está aqui comigo, da página 81. Essa ideia de que alguém vai aparecer e arrumar a bagunça que os outros deixaram, tudo. Vou começar de novo, porque eu fiquei feliz que a Jo mostrou meu livro. Essa ideia de que alguém vai aparecer e arrumar a bagunça que os outros deixaram, de que alguém vai aparecer e te fazer esquecer tudo que te fizeram, alguém vai aparecer e te dar novo sentido, alguém vai aparecer e te mostrar que tudo pode ser, alguém vai aparecer e completar o seu processo de cura, alguém vai te mostrar o que ninguém nunca mostrou. Alguém vai compor céus para você. Alguém vai aparecer e você nunca mais se lembrará dos hematomas. Isso é só a gente querendo fugir. É mais uma vez depositar a nossa plenitude em qualquer coisa que não as nossas mãos. Ninguém aparece, não com essa função de tapar buraco, recolher estilhaço, e não importa o quão rápido você corra para se esconder e se alimentar da espera. Você terá que encarar o seu reflexo no espelho, hora ou outra. E essa hora, mais do que Parou para nunca, refletir, né? Pensando. Eu acho que é uma coisa que a gente estava falando, inclusive, com a Mari, né? São momentos em que a gente está tendo que se encarar mesmo, não tem para onde fugir. Sim. Eu acho que nunca teve para onde fugir, mas fora da quarentena a gente dava algumas, né, escapadas. Desvios, assim. Eu né? acho que não dá para a gente fugir de si mesma. Quando eu escrevi esse poema, eu fiquei pensando em todas as vezes que eu esperei a cura de outras pessoas, ou que eu estava muito ocupada pensando que eu poderia curar outras pessoas e esquecendo de mim. Isso também é fugir de si mesma, né? E isso também é uma condição pré-estabelecida para a existência de uma mulher preta, mas acho que a gente já não se interessa por condições pré-estabelecidas e a gente está rompendo isso. Então, é sobre isso, assim, alimentar essa espera, porque eu acho que a gente alimenta essa espera todos os dias, achando que a gente só vai ser plena com outras pessoas, a gente só vai ser plena com outras companhias, mas isso é tudo um jeito que a gente dá para não se repensar, né? Tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Lívia Natália, e eu fiz uma mesa com ela na Bahia. Saudades de épocas que não haviam quarentena. E ela falou assim, qual é a mulher preta ou qual é a mulher que consegue se olhar no espelho e sustentar essa imagem? E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Sobre o que é sustentar a nossa imagem diante do espelho. Porque não é se olhar, se arrumar, sair, ou se olhar e enfim, desviar o que quer que seja. Mas sustentar, se ver, né? E o espelho que eu acho que ela estava falando nem era só o espelho em matéria, né? Em palpável. Mas o que a gente tem olhado para dentro também? Como a gente tem... Eu acho que a gente precisa... A poesia, ela dá a possibilidade da gente se olhar gentilmente para si mesmo, sabe? Não é nem sem cobrança, porque eu não vou dizer que eu nunca me cobro, nem nada assim. Não é sobre isso. Mas sobre se repensar, né? A palavra é a possibilidade de recriar ou criar, né? Talvez nem recriar, porque nem foi a gente que contou as nossas histórias. Então, a palavra é a possibilidade de a gente criar o novo. E o novo, para mim, é eu me olhar de outra forma, é eu ser gentil com os meus processos, ser leve com as violências que eu sofri. Não porque eu tenho que
esquecer o que eu passei e coisas assim. Mas entender, né, em que momento que eu tava para essas violências acontecerem, é ser leve comigo mesmo, assim, sabe? Em todos Sim. os processos que eu estiver passando. Aceitar que você estava sendo quem você podia ser naquela hora, né? Sim. E aí, quando a gente olha, e é isso também, se pensar em ordem cronológica, também pensar gentilmente, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu queria ter a cabeça que eu tenho agora. Eu queria mesmo, eu nunca deixei de querer isso. Mas eu sei que não era possível naquele momento e que agora, com a minha palavra, eu posso, de repente, fazer com que outras mulheres não passem por isso, que eu acho que é o meu maior objetivo, assim, né? E para além das violências, porque eu também acho que a gente pode se identificar além da dor, eu tenho falado muito sobre isso, eu acho que a gente, enquanto mulher, sempre quer, e é importante, dividir nossas dores, e a gente fala, ah, você sofreu isso, eu também sofri. Mas às vezes a gente esquece que a gente pode dividir coisas simples. Ah, você gosta muito desse álbum do Tim Maia? Eu também gosto. Ah, você gosta muito de um dia ensolarado para sair, ouvir música? Beber uma cerveja, eu também gosto. Ah, você gosta muito de poesia? Eu também. A gente esquece que a gente pode se identificar além da dor. Eu acho que isso também é importante de falar, né? O que, que existe para além dessas dores que a gente passou? Qual é o nosso processo de ancestralidade também que traz essa nova possibilidade para a gente? Falei a beça. Sim. Não, é isso. Eu acho que uma das coisas que mais me conectou a você foi a familiaridade de situações, né, que passadas, mas eu acho que também em mim foi o crescimento de uma potência interna que muitas vezes eu desconhecia em mim. E aí, ler a sua obra foi um grande alavancar meu de me olhar mesmo, né? Com carinho. E aí, enxergar em mim essa potência de alguma maneira, essa possibilidade de me reestruturar sem precisar de uma outra pessoa. Não enxergar no outro a salvação, sabe? Enxergar em si mesmo. Porque é isso. A gente nasceu sozinho e vai morrer sozinho. Então, é isso, né? E como a Eu acho que a solidão. sua Ah, obra. desculpa, pode falar. Não, só ia concluir e falar que eu acho que a sua obra me bateu nesse sentido. Claro que também foi pela porrada de sentimentos, assim, de dores, mas também foi por essa gana de, não, eu posso me reerguer, sabe? Sim. E como a solidão, ela pode ser um processo aconchegante, assim, para além de solidão e solitude, solidão. Porque a Sim, solidão, ela abarca a solitude também abarca a solidão. Como pode ser aconchegante a gente parar para se olhar mesmo e se compreender. Eu lembro que, especialmente nas aulas do Odário, eu sempre pensava muito sobre isso. Será que a gente tem parado para pensar as coisas que a gente gosta, por exemplo, né? Eu tenho uma frase no meu livro novo que é melhor saber de si do que tentar compreender o mundo, porque a gente fica tentando, eu acho que o mundo, especialmente nesse momento, né, que eu estava falando para você, como é essa manutenção da autoestima através da poesia em épocas de pandemia, assim, o mundo sempre foi muito caótico. Mas como é se conhecer apesar do mundo, como é pensar em evolução, e aqui eu sempre penso muito em candomblé, porque o candomblé me ensina muito sobre isso. Como é pensar em evoluir todos os dias, para além daquela ideia de, ai, eu sou. Porque a gente sempre pensa que a gente é a única pessoa boa no mundo, né? A gente fica de saco cheio. Mas não é só sobre isso, né? É sobre a gente se reconhecer enquanto, o que você falou, enquanto potência, mas compreender essas potências, porque, por exemplo, eu enquanto vento, eu quero até ler um poema sobre o vento que eu também separei. Eu enquanto vento sou brisa leve e sou furacão. Em que momento eu tô sendo furacão? Por quê? Em que momento eu tô me sentindo brisa leve? Por quê? Como que eu tô vibrando no mundo, né? E como eu tô vibrando no meu mundo também. Eu tô sempre pensando e repensando na minha existência enquanto mulher preta, enquanto poeta, enquanto professora, educadora, e eu sempre estou pensando nisso, assim, o que eu tenho feito com essas ventanias que me atravessam? Essas ventanias que me atravessam, eu deposito elas na mão de alguém, ou eu consigo lidar com as minhas ventanias, porque é sobre isso também, né? Eu me incomodo muito sim, com essa parte de depositar a loucura na mão de alguém, porque muita gente já depositou a loucura na minha mão, e eu não sabia o que fazer com isso. Então, sim. E a gente se sente responsável, né, para resolver é aquilo. isso, da gente ser responsável pelas nossas questões. E quando a gente é responsável pelas nossas questões, não quer dizer que a gente não precise de outras coisas, como poesia, terapia.
terapia é tudo, recomendo muito. Como terapia, como poesia, como tudo, assim. Não existe uma receita de processo curativo. Eu não posso ler uma lista Sim, de 10 coisas para... Eu posso, que é a minha lista. Mas como que isso pode exato. agregar na sua vivência, sabe? Então, essa partilha de palavras, essa partilha de universos de palavras que a poesia possibilita, nada mais é de como você vai agregar isso dentro da sua existência, né? Sim. E é um universo particular teu, é o que você disse. Você pode passar uma lista aqui das coisas que funcionam para você, isso não quer dizer que funcione para mim. Sim, Então, claro que é um processo muito árduo e muito complicado, ainda mais na sociedade em que a gente vive. O exercício de olhar para si, ele é deixado de lado, né, o tempo inteiro. Eu acho que talvez, assim, isso que você disse, a gente sempre esteve com a gente e podíamos cuidar de nós mesmas, e nós mesmos, e nós mesmas, mas a gente sempre encontrava uma válvula de escape, né? A rotina, o trabalho, e os rolês, um amor vivido ou não vivido, enfim. E aí, no final das contas, a coisa mais importante, que somos nós mesmas, em se conhecer, em entender esse processo, vai ficando de lado, né? sim. Então, é nesse processo que a gente entende o que funciona para mim, né? O que eu posso fazer para que seja essa potência ser entendida, mas também essas dores, porque eu acho que a potência vem também de conhecer esse processo de dor, né? Sim. Não sei o que você acha. E eu vi que alguém mandou assim, e a mágoa que se sustenta sobre nós mesmos por termos nos permitido passar por certas situações ruins, né? No caso de frustração consigo mesma. Eu acredito. Primeiro que eu acho que existe, a partir do que você falou, eu pensei nisso. Existe um interesse social de que a gente não se veja, né? Porque existe O um tempo interesse inteiro. social para as mulheres não se verem, especialmente mulheres pretas, para que a gente não reconheça a nossa potência, o nosso poder, os nossos superpoderes, o nosso feitiço, a nossa sabedoria ancestral. Porque isso quer dizer que a gente vai remodelar e fazer tudo de novo, né? E não existe um interesse social para que a gente faça isso. E quanto a... E por isso que isso é tão poderoso, né? O autorreconhecimento. E quanto a essa mágoa que se sustenta, eu acho que não precisa que... Não existe, gente, um jeito de não haver a mágoa, de não haver a dor. Eu lembrei muito de uma frase da Audre Lorde que eu sempre passo nas minhas oficinas de escrita, que é: se eu expor a minha dor e não mudá-la, então morrerei dela. E eu sempre penso nisso quando eu estou fazendo poesia. Como eu posso falar da minha dor? Eu não gosto, enquanto eu, poeta, eu sei que tem gente que faz isso e tá tudo bem. Eu não gosto de falar da dor pela dor. Isso não me Uhum. interessa, porque eu quero mudar, e a Audre Lorde me ensinou muito isso. Como que eu posso expor essa dor? E a partir do momento que eu expus essa dor na palavra, eu me dá novas possibilidades. Às vezes pode ser que a gente escreva uma possibilidade que a gente nem viveu ainda, mas o fato da gente enxergar essa possibilidade, essa luz, né, na escuridão, já é um jeito de... Eu não gosto da palavra ressignificar. Já é um jeito de me significar de novo, né? Então, já é um jeito, talvez nem de novo, porque a gente foi poupado desses significados durante a nossa vida, né? Talvez seja o momento de eu me significar pela primeira vez. Então, quando eu Sim. escrevo um poema, eu acho que todo mundo que me lê deve saber isso. Eu escrevo um poema e eu já estou pensando como que eu posso finalizar esse poema para que eu mesma me acalante, para que outras pessoas sintam um acalanto no peito, para que as pessoas entendam que essa profundidade é nossa, é da gente, tá tudo bem, essa intensidade, essa profundidade. A questão da gente guardar mágoas, não é que eu não tenho mais mágoas pelo meu passado, claro que eu tenho, mas eu evito ter mágoas pelo que fui. Eu não posso evitar o que fizeram comigo, mas eu sempre fico pensando daqui para frente. Eu tenho um movimento que é para frente, no sentido ancestral também, né? Eu tenho um movimento Sim. para frente porque eu já vivi muito no meu passado. Eu fazia casa para o meu passado e eu morava ali. E não era confortável, porque não tinham pessoas me dando colo, as pessoas eram violentas demais nessa casa, eu não me sentia confortável, não tinha móvel, era um quarto escuro. Quando eu saí disso e eu comecei a fazer casa no daqui para frente, e o que eu posso ser, o que eu venho sendo, sem cobrança nesse sentido de que hoje, como eu sou hoje, eu estou orgulhosa de mim hoje? Talvez eu não esteja, e tá tudo bem. Não tem problema nenhum, porque eu me vejo possibilidade, eu me dou a possibilidade do amanhã todos os dias. Ainda que não tenha aquela coisa, vivo hoje, eu vivo hoje também. E nesse hoje eu me construo para que eu possa ser melhor no amanhã. Então, acho que a poesia, ela me dá tem uma coisa que uma poeta do Rio de Janeiro chamada Gênesis me ensinou, essa memória de futuro.
O que é memória de futuro? É quando eu já me vejo nesse futuro e eu sinto as coisas, sabe? Eu já me vejo saindo dessa quarentena e estando perto das pessoas que eu amo. Eu já me vejo no lançamento do meu terceiro livro. Eu já me vejo nessa memória de futuro. O que eu estou construindo? Só mais uma coisinha que a Rossana mandou nesse sentido de depositar as coisas nas mãos das pessoas. Eu acho que não é pensar sobre quantas pessoas estão exaustas de você fazer isso, mas pensar em melhora mesmo. O que você pode fazer para sua autocura? Quais são os processos curativos que você não tem abarcado ainda? Eu nunca estou pensando... Eu penso que eu estou cansada, claro, mas eu sempre fico destrinchando esse cansaço. O que tá eu mergulho nesse cansaço, mas não mergulho para ficar. Eu já não faço caso em cansaço, eu já não faço caso em passado. Eu mergulho para saber. Às vezes eu volto no passado para me entender, mas eu não fico lá. Para se conhecer também, entender seu processo, né? Sim. Eu acho que é um pouco do que a Mari comentou no outro talk. Ela falou assim: é mais do que pensar o que eu quero, é o que eu também não quero mais, sabe? Depois de tudo isso, né? Entender esse processo. E existe uma coisa que você disse quando a gente estava comentando sobre esse apagamento, esse distanciamento social que se faz para que a gente se esqueça de nós mesmos, nos esqueçamos de nós mesmos. Tem uma coisa que você faz na Odara, você e todas as teachers, enfim, para quem não sabe, a Riane é fundadora de uma escola chamada Odara School, que é inglês para mulheres pretas, né? Sou aluna de lá. Tudo. E uma das coisas que eu achei mais incrível no primeiro dia de aula e que foi o que mais me chamou a atenção foi que na apresentação, quando eu tive que me apresentar, dizer quem eu era, uma das coisas a dizer é qual era o meu superpoder. Que você então, já lembrar tem, disso, sim. né? Me lembrar disso foi uma coisa muito maluca, porque eu fiquei pensando, gente, ninguém nunca me perguntou isso, né? Ninguém nunca me fez relembrar disso. Eu acho que é tentar reestruturar tudo isso, né? É tentar trazer à tona essas lembranças de que a gente é foda pra caralho, né? Ser mulher preta nesse país e resistir a ele, eu não sei, cara, é uma luta todo dia e é bizarro nós estarmos aqui. Bizarro no sentido positivo, inclusive, né? Eu Eu acho acho que é que... muito Pode isso. falar. Não, pode falar, Ri. Eu acho que esse movimento de autocura que a gente faz na Odara, eu sei que tem várias alunas online, eu fico muito feliz com todo o caminhar da escola, sou muito feliz que você é aluna de lá, porque eu sei do que a gente planta lá e qual que é a colheita também. A minha autocura, apesar de chamar autocura, ela também é coletiva, porque quando eu me sinto melhor comigo mesma, o jeito que eu me divido, o que eu vou questionar de outras mulheres é outra coisa. Então, se eu te encontrar, eu quero saber... eu também quero saber o que você faz, porque isso é muito importante, isso nos firma também em barro, né, em pé descalço. Mas eu quero saber quem você é. No começo, quando eu fazia algumas apresentações, eu também perguntava, eu queria que você me falasse 3 coisas que você admira em si mesmo. Esse era o jeito da gente se apresentar. Ou eu queria que você me falasse 3 coisas que você gosta muito de fazer. A gente não tem tempo, mesmo na pandemia, eu acredito que a gente ainda fugiu bastante da gente, a gente dá um jeito, mas a gente acaba não tendo... a gente tem o tempo, a gente não nos dá, né? A gente não dá tempo pra gente... pensar o que realmente importa, né? Eu lembro, ontem eu li um poema da Ijeomu Bebinio, que é uma autora nigeriana que eu gosto muito, que ela fala: primeiro nade, depois salve os outros de estar se afogando. Eu acho que esse é o movimento da autocura. Primeiro eu aprendo a nadar. Como que eu vou ensinar outras pessoas a aprenderem a nadar se nem eu sei? A gente vai acabar afogando todo mundo. E é aqui que entra o eu como prioridade, né? Eu me vejo prioridade sempre. Eu sou o meu sol. E quando eu sei ser sol no escuro, eu ensino outras a serem sol no escuro também. Isso eu faço no Odara, nas oficinas. E é por isso também que eu insisto tanto em mim. Porque eu sei da importância desse movimento coletivo. Sim, completamente. E quando você lembra disso, você, enquanto pessoa no seu processo, relembrar a gente também disso é muito foda. Porque não existe muito espaço para que a gente olhe para essas potências no sentido de que o que eu sei fazer, qual é o meu superpoder? Eu lembro que foi uma pergunta mega difícil para mim. Que eu fiquei assim, gente, como que eu respondo isso? E é isso. Agora, se você me perguntasse qual é o meu defeito, nossa, eu poderia elencar inúmeros. Exatamente. E é isso, a gente sempre olha para esse lado, né?
Sim, e a gente tem Existe mania também de depositar uma certa culpa nesses defeitos, né? Eu tenho abraçado as minhas contradições. Isso não quer dizer que eu tenho orgulho de todas as minhas contradições, mas eu preciso abraçá-las para compreendê-las. Se eu não abraçar minhas contradições, ficar nesse ódio dos meus defeitos, eu odeio ser assim, eu não vou conseguir mudar nada. Então eu quero compreender esses defeitos também. Eu fico, tá, essa é a minha contradição, ou não sei, eu acho que, sabe, eu tô sempre pensando, eu tô sempre memorizando afetos, eu tô sempre pensando o que faz a minha respiração correr mais rápido. Eu tô sempre pensando o que me dá fôlego. Eu tô sempre pensando quem é que me faz sol. Eu tô sempre pensando quem me dá a possibilidade de chover coisas novas. E eu acho importante esse momento de se autoelogiar ou de falar um poder que você já tem, é um momento que todo mundo trava. Fica, ai, não faço a mínima ideia. Eu fiz esse exercício com adolescentes no SESC Sorocaba, foi muito legal. Porque é um momento da nossa vida que a gente não pensa muito sobre a gente, né? E se a gente pensar sobre autoestima na adolescência, tudo mudaria na vida adulta, né? E aí eles ficaram, Sim. ai, não tem um superpoder. Aí um ia apontando o superpoder do outro. Não, você é super comunicativo. Fala aí que você fala com todo mundo, é alegre. Aí o outro, não, você abraça todo mundo. Toda vez que alguém precisa de um afeto, você tá lá para dar esse afeto. Então, acho que é sobre isso, assim. Eu tô aqui para relembrar o que talvez o mundo tenha feito a gente esquecer. Eu fiquei com vontade de ler o poema, não sei se já é o fim da live, mas Claro, pode ler. que é um Fica poema à que eu vontade. tinha separado. A gente Esse também tem duas poema, perguntas depois. tá. Eu separei esse Mas poema porque eu acho que ele vai lembrando. Eu sou filha de Ansan e, enfim, eu escrevo muito para ela. E esse poema vai me lembrando o que é esse evento, né? E aquilo que eu falei no início. Onde que eu tô sendo brisa leve? Onde que eu tô sendo furacão? Quem merece a minha brisa leve, né? Acho que é sobre isso também. Se sou raio, que eu saiba iluminar a minha estrada nesse breu, que eu saiba golpear mesmo no escuro. Me emprestem a retina de minhas ancestrais que enxergaram fé quando tudo era medo. Se carrego relâmpagos nas veias, que eu saiba que o que corre em mim tem brilho, tem jeito, tem potência, eu sou capaz de fazer a terra tremer. Se sou vento, que eu passe pelos vãos dos seus dedos, que nada possa me segurar, me limitar, me fazer menos presente. Vendaval não pede licença para escancarar as janelas e o coração. Se sou brisa leve, que eu saiba me dividir com aqueles que sorriem ao me ver existindo, que eu saiba sustentar o amor dentro do peito, dentro do abraço de quem me diz que resistiremos, que lutaremos, que seremos, assim seja. Se sou furacão, então eu posso destruir antes de ser destruída, e se preciso for, tiro absolutamente tudo do lugar e defino como vai ser a partir de agora. Se sou sagrada, que eu me benza com folhas e búzios e velas e mãos entrelaçadas. Quando dizem eparrei, a força que me invade não me permite o silêncio. Se sou nuvem carregada, que eu me despeje, deságue, e mesmo que eu termine chuva de granizo, nasci oceano. Sou mais inconstante que o mundo, sou onde tudo começa e termina, sou a história que eu quiser contar, sou revide antes mesmo que alguém tente me atacar. Sou estrondo de trovão, meus pés descalços tocam o chão, estremeço, mas sou profunda demais para acabar. nossa, Eu amo esse pelo amor de momento. Deus. Eu amo todos, né, na verdade, mas te escutar além é um peso maior, assim. Tem um poema teu, eu não vou lembrar o nome, mas que você fala sobre que existem pessoas que vão se aproximar de você Sim. ou para fazer a tua chama brilhar ou para fazer ela queimar, né? Uhum. E eu acho que tentar fazer um exercício de perceber isso, né? O Sim. tempo inteiro. Eu acho que esse Desse... momento da quarentena, especialmente, é um momento para a gente, já que a gente tem tempo, um momento para se repensar. Tem gente perguntando qual é o poema, ele está no meu segundo livro, que a Jo estava também na mão. Quem são as pessoas que estão ao nosso lado? Pro antes, pro durante e pro depois. Quem são as pessoas que a gente tem? Eu tenho muitas dificuldades de me desligar de pessoas. Eu sempre sofro muito, me corta no meio, mas depois desse corte eu me costuro também, porque eu não posso manter do meu lado quem não quer me ver grandeza, quem não me enxerga gigante, quem não me vê imensidão, porque eu já me vejo assim. Como que eu vou ficar do lado de alguém que não me vê desse tamanho? Eu não posso ficar do lado de alguém que me diminui, porque eu já sei que eu sou grande demais, eu já sei que eu sou mar, eu já sei que eu sou vento, eu já sei que eu sou... E vento eu já sei que nada pode contornar, nada pode segurar. E se eu já sei isso, também é um momento da gente pensar quem são essas pessoas, né? Como a gente tem feito esse filtro, né? E como a gente tem que pensar também, tem um poema meu que é curtinho que fala:
Olhar em volta e perceber. Quando você é tudo que resta, isso já é o suficiente. No sentido de cura mesmo, né? Você se vê já é o suficiente, porque você Sim. sobrou, bem entre aspas, o sobrar, mas a gente costuma usar muito essa palavra, quer dizer que você ainda está viva. Ainda que seja só você ali, é você e você está vivo, você está pulsando. E eu sempre acho que o fato de estar vivo e pulsando já te dá todas as possibilidades para o recomeço. Sim. E se você está ali, né, é o mais importante ali. Sim, quer dizer que Nesse, você se nesse... sustentou, o seu corpo está ali, pode estar enfraquecido, pode estar, enfim, né, em chamas, mas está ali. E ele conseguiu. Ele está E ali, ele basta, ainda né? está se Sim, basta, né? sustentando, né? Sim. É isso. Ri, tem... Nossa, eu não queria acabar essa live. Ah, eu tô amando também. Tem duas perguntas aqui. Eu acho que eu vou colocar na ordem aqui. O Rodrigo.romariz, ele perguntou se é possível que você fale um pouquinho mais sobre a diferença entre solidão e solitude. Eu imagino que isso é uma opinião tua muito pessoal, mas ele pediu para que você fale um pouquinho mais sobre isso. E depois para a gente falar um pouquinho mais da Odara. Onde é que fica, como faz para ser Tá. aluna, enfim, eu acho importante falar sobre isso também. Tá ótimo. A solidão e a solitude, eu acho que são questões assim que a gente tem que repensar. Talvez a solitude seja um nome bonito que a gente dá à solidão, porque a gente precisa até enfeitar a solidão, porque ela por si só não basta. Mas tem uma poeta E que também chama... dá medo, né? Oi? E também dá medo, né? Sim, dá muito medo. Tem uma poeta que chama Warsan Shire que ela fala: eu só vou ter você se você for mais doce que a minha solidão. Não, eu só. Alguma coisa assim. Ela fala que, eu não lembro exatamente o poema, mas é alguma coisa que ela só vai ter alguém se a pessoa conseguir atingir a doçura da solitude dela, senão ela não tem por que ficar ali, né? E aí é isso. E ela também fala da alquimia da solidão. Que ela fala, a solidão, a alquimia da solidão é você que faz, é um buraco vazio, bem entre aspas. E é você que vai Uhum. criar dentro desse buraco. Então é a gente que constrói a nossa solidão, seja ela na parte subjetiva ou na parte palpável. Existe ali, você está dentro de um quarto. É você que vai decidir onde vão as coisas, os móveis, é você que vai enfileirar os livros, é você que vai decidir o que você vai escrever nas paredes, é você que vai se estruturar dentro dessa solidão. Eu falo muito sobre isso no livro, que existem tipos de solidão. Tem solidões que são secas e duras e elas ficam no peito assim que nem pedra. Tem solidão que é leve, que parece que o peito está florescendo de novo, que é essa solidão que a gente coloca adubo em terra fértil. Existem vários tipos de solidão. E eu acho que a gente reconhecer esses tipos de solidão é a gente compreender a solitude. Porque assim que a gente vai dando nomes, e é importante nomear as coisas, porque a gente só muda o que a gente nomeia, assim que a gente vai dando nomes para essas solidões, a gente vai entendendo quais são as solidões onde a gente quer se guardar. E aí a gente vai se guardando em solidões mais confortáveis. E talvez seja aí que o rio corre para a solitude, acredito eu. Sim. Sei lá, né? Cada um pode ter a sua definição enquanto solidão e solitude. E a gente também pode transformar a alquimia nossa, do que a gente vai fazer com essa Sim. solidão. Quanto a Odara, é É uma sempre um escola... processo, Pode né? falar. Oi? Não, não, eu só complementei que é sempre um processo, né? E é muito pessoal esse processo. Sim. Muito Então, tentar pessoal. se encontrar nele é o grande exercício da coisa toda. Sim. Eu costumo fazer perguntas para minha solidão. Eu pergunto se ela tem alguma coisa mais para me contar. Eu pergunto por que ela está me visitando novamente. Eu pergunto, você vai querer ficar muito ou pouco? Já me deixa entender, porque eu vou ter que me entender primeiro. Eu pergunto, às vezes eu não gosto muito, falo o que você está fazendo aqui, mas vem cá, se você chegou é porque eu estou precisando. A solidão, ela sempre chega quando a gente está precisando, mesmo a solidão seca. E aí Sim, cabe a você regar essa solidão até que ela floresça, né? Então ela vai chegar seca, a solidão chega seca, ela sempre vem assim, pá, e você não entendeu por que ela chegou. Mas eu tô sempre questionando, conversando com a minha solidão. Você tem alguma coisa mais para me contar? O que eu ainda não descobri? Por que você tá me visitando tão duramente de novo? Achei que eu não ia mais sentir essa solidão dura, mas ela ainda vem. E aí eu pergunto, por que de novo? E aí eu vou entendendo que algumas mudanças que eu ainda preciso aprimorar, né? Que a mudança é uma constância também. sim. Acho que é isso. E uma outra coisa que eu acho que seria interessantíssimo a gente falar é justamente da Odara, todo esse processo, como foi fundar a Odara School, e o que ela tem impactado tanto na vida dessas mulheres, que eu acho que é um monte aqui, pelo que eu vi na live, e também o que tem impactado na sua vida e nesses processos também pessoais.
A Odara é uma escola muito importante. Eu vi que tem várias pessoas, tem a Jana, a Mônica, a Leide está aí também assistindo, várias alunas do Odara, algumas alunas que não foram minhas alunas também, mas eu sinto como se fosse. A Odara é uma escola de inglês para mulheres pretas, que a gente reconta toda a história preta também, todo o material é afrocentrado. E foi o que delimitou também uma parte importante, que é trabalhar com mulheres pretas, estar ao lado, estar em coletivo. E é uma escola que fica em São Paulo, na República. Ultimamente a gente está tendo aula online, né, por conta da quarentena. Mas para entrar em contato é odara.school@gmail.com, e a gente tem página no Facebook também. Em breve a gente vai criar um Instagram. Eu estou fazendo a identidade visual agora com a Ingrid Martins, que também é aluna da escola e uma grande amiga minha. E também mulher preta, toda a equipe é mulher preta. Isso é muito importante porque a gente vai se fortalecendo mesmo, né? E Sim. como fazer Odara morando em Salvador. Mais para frente a gente vai abrir uma plataforma online para todas as cidades, e a gente está pensando também em se firmar com aulas presenciais em outras cidades. A gente está expandindo agora. E a Odara foi trazendo isso também, o meu resgate da autoestima, vendo outras mulheres resgatando a sua autoestima, né? Vendo as minhas alunas chegarem com o cabelo, com o Black Power, falando que é a primeira vez que elas usam o cabelo natural, vendo elas falando que é a primeira vez que elas tiram uma foto, uma selfie, porque elas estão se sentindo bonitas. Então a Odara, ela é uma metodologia de autoestima, né? A educação que levanta a sua autoestima, a educação que você se reconhece, você se vê na história e você pensa, eu também faço parte dessas mudanças, né? Olha que lindo o legado Sim. ancestral que eu carrego, porque isso também nos foi roubado, né? Ai, Toquinho, saudades. Completamente. Também foi um Eu processo preciso que falar nos foi uma roubado. coisa, complementando isso que você falou. Eu passei a usar o meu cabelo assim, solto, e aceitá-lo assim, depois que eu entrei na Odara. Ah, eu fico É muito muito feliz. doido esse processo. Porque isso acontece muito lá, assim, de você se ver e se gostar da maneira que você é mesmo, né? Nas suas contradições, em tudo que te abarca. Eu acho que a Odara tem esse papel, assim. Então, eu também sou educadora em outros espaços, também sou educadora no SESC, e a Odara, ela foi um caminho para que eu entendesse, como educadora, também nas oficinas de escrita, o que eu poderia trazer, que é trazer mulheres pretas. A minha oficina de escrita que eu estou fazendo com a MC Dalfarra são só mulheres pretas na composição. E, gente, ler mulheres pretas muda tudo, porque a escrita de mulheres pretas é a escrita da possibilidade, é a escrita do novo. E é por isso que a gente está sempre expandindo, né, esse legado e tudo mais. Sim. Ai, gente, eu não queria acabar essa live. Também não queria, tristeza, mas tudo bem. Felicidade, na verdade, porém. Sim. Eu queria lembrar todo mundo, aproveitando que a Reni está aqui, lembrar que o festival, paralelamente a ele, e todas essas lives que estão acontecendo hoje o dia inteiro, está rolando uma vaquinha online. Quem puder, não puder colaborar financeiramente, mas puder divulgar, acessem o link que está aqui na nossa bio. Vai ser muito importante, porque toda a grana arrecadada vai ser dividida igualmente por todas as mulheres envolvidas no festival. Isso. Então é muito importante, e o festival ele surgiu também para isso, né? Para que por essa resistência, né? Nosso trabalho precisa resistir. E é também por isso que 80% dele é feito por mulheres pretas, né? Porque é essa resistência, é esse resistir, é esse existir o tempo inteiro. E eu queria agradecer muito, Viane, por você estar aqui, por essa troca, por esse atravessamento absurdo, assim, lindo. Eu que agradeço. É lindo demais tudo isso, de Eu verdade. E agradeço é muito muito pelo bonito espaço. Eu acho que enxergar em você também. eu também me enxergo muito em você. Eu acho que você, com esse festival, está movimentando muitas estruturas importantes dentro e fora. A gente está precisando ouvir na quarentena, a gente está precisando falar na quarentena. Então, é um espaço onde a gente pode ouvir e ser ouvida. E isso é muito valioso, assim, né? Mais do que isso, a já pontuar essa importância da vaquinha também, porque, obviamente, a gente sabe que a maioria das pessoas que a JAL chamou são pessoas que dependem de eventos, e inclusive a própria JAL, e a gente sabe que todos os eventos foram cancelados, assim, sem tempo determinado, para que a gente retome as atividades. Sim. Acho que travou agora. Voltou. É Não, importante a voltou. gente saber disso e compartilhar mesmo o tantinho que puder, né? Depois eu vou divulgar a vaquinha nos meus stories com o link para quem puder partilhar. Ainda vai ter muito mais programação, vocês podem acompanhar pelo IG da JAL ou pelo stories do Instagram. E acho que é isso, eu agradeço muito, muito mesmo. Acho que você conseguiu montar, é isso, né? Não me surpreende você ter feito algo tão grandioso, porque eu espero coisas grandiosas de você. Eu sei que você é muito foda. Mas eu fico muito feliz de você ter feito isso, porque eu acho que a gente precisava muito, muito mesmo disso.
Eu que te agradeço por toda essa troca, agradeço a todas as mulheres envolvidas também, a Mônica, tá todo mundo aqui, na verdade, eu não vou começar a Sim, citar nomes, porque eu não sei alguém, mas é grandioso isso que a gente tem feito, toda essa potência unida, assim, é isso. e que seja daqui para frente também. A gente tem eu espero que pós-quarentena a gente possa trazer isso para o físico também, para o Com presencial, certeza. porque essa troca, essa luz que todas essas mulheres envolvidas irradiam é absurdo, assim. De verdade, sou eu que fico extremamente agradecida É mesmo. isso. Posso ler um poema pequenininho para fechar? É bem pequenininho de Pode verdade. super, pode. Meu mundo é seu, aquela louca. Tem tempo, mas pode. É só um pequenininho, assim. Minha composição, também no meu segundo livro, minha composição se mistura com diamantes. Ao contrário do que pensam, não estilhaço tão facilmente e ainda que eu possa quebrar, continuo reluzindo. É isso. Bora que bora. Obrigada, viu, Jal? Axé Obrigada a pra você. gente e vida longa. Obrigada, Ri. Um beijo. Um beijo. Beijo. Gente, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Lembrar que as lives vão continuar. A próxima live vai ser com a Luísa Junqueira e com a Joyce Carolina sobre a mídia e a representação do corpo gordo. Eu nem sei o que explicar após essa live, porque eu acho que vocês também se sentiram impactados absurdamente aí. Me segurei aqui várias vezes para não chorar, porque a Riane e a obra dela realmente são importantes demais na minha vida e eu acredito que na vida de vocês também. Para quem ainda não conhece a Riane, eu vou falar de novo das obras dela, que são Tudo Nela Brilha e Queima, que é o primeiro livro dela, e Jamais Peço Desculpas por Me Derramar. Então, quem puder ter esses dois livros, é de cabeceira. Toda vez que eu estou muito inquieta, é a eles que eu recorro. Então, agradecer a todos que estão aqui. A gente volta daqui, deixa eu ver que horas são. São 13h15 a próxima? A gente volta daqui exatamente 5 minutos, ou melhor, 3 minutos, na verdade. Só vou parar para tomar uma aguinha e já volto. Beleza? Beijo, gente. Obrigada.